imagina viver pra sempre, sem parar. Sem parar. O que é sem parar? Sabe? Um negócio que não acaba nunca aquilo. Nunca. Essa sensação de não ter finitude foi opressora num momento. E daí eu pensei assim, mas a sensação de finitude também é. Bom ou não, pessoal? Daniel Gontijo por aqui, sou professor de psicologia, doutor em neurociências e fundador do Instituto Ponto Azul. Este é mais um vídeo do quadro Café Sem Fé. Estou aqui hoje com meu amigo André Bach para a gente conversar sobre a sua história religiosa e a sua história intelectual. André, que foi católico por muito tempo, tem várias curiosidades para compartilhar. Quer dizer, eu acho que você tem umas curiosidades boas sobre a sua trajetória no catolicismo e como ele se tornou agnóstico. A gente vai entender um pouquinho esse processo e se a ciência teve ou não teve um impacto nessa sua trajetória. André, que é escritor, além de ser professor universitário, recentemente lançou pela Contexto, afinal, o que é ciência, que teve as suas orelhas aqui, né, assinadas por mim. Obrigado, né, mais uma vez pelo convite. Foi o primeiro a ler a obra completa. Primeiro a ler a obra completa, então foi uma honra, cara. Livraço, já deixei o link aí embaixo para quem quiser adquirir. Mais tarde a gente fala sobre o livro, porque vai ter muita ciência hoje aqui, muita filosofia e, é claro, a história religiosa do André. André, eu queria que você se apresentasse ao pessoal. Alguns que me acompanham talvez já te conheçam, porque você já esteve aqui no canal umas 2 vezes, eu acho. Foram 2 vezes. Homeopatia uma vez e cannabis. Só tema tranquilo. É só tema tranquilo. E já deu aula lá no Instituto Ponto Azul também a respeito dessas pseudades, né? No nosso curso sobre pseudociências. Então é um prazer te receber aqui, cara. Queria que você se apresentasse aí pro pessoal. Legal, o prazer é meu. Obrigado, Daniel. Eu sou André Bach, eu sou professor de farmacologia. Trabalho também com bioestatística, com epidemiologia atualmente também. Sou formado em farmácia, fiz meu mestrado e doutorado na área de ciências fisiológicas com ênfase em farmacologia e desde então tenho trabalhado como docente principalmente, pesquisador também e com a divulgação científica que chegou para mim aí por volta de 2016 e aí me apaixonei pela divulgação científica e desde então tenho divulgado ciência de várias formas, né? Atualmente mais voltado no meu Instagram e também um pouco no canal do YouTube e participando de ações como essa aqui. Vou deixar o seu Instagram e o seu canal do YouTube aqui listados também para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Você começou em 2016 com divulgação científica, André, então tem uns 8 anos aí. Sim. E já tem este livro e outros, eu sei que você escreveu outros também, focados ali em farmacologia e tudo. E eu tô ali agarrado tentando terminar o meu primeiro livro, né? E eu tô na divulgação científica desde 2010. Bom, um dia eu chego lá, depois você me passa uns conselhos de escritor aí. Mas, cara, vamos começar então pensando na sua trajetória religiosa, para depois a gente chegar na ciência. Você nasceu então em berço católico? Foi sim. Minha família toda católica também. Fui educado dessa maneira, né? Frequentando a igreja. Fiz catequese, né? Como toda criança ali que é educada na parte católica. Fiz também, até mesmo depois, na adolescência, fiz o crisma. Por parte do início aí da vida adulta, um católico praticante, a gente pode dizer, né? Sim. E você tinha o hábito de orar antes de dormir? Você era um cara que, enfim, tinha uma conexão com Deus? Sim, como é que era essa isso? conexão ritualística até que a gente pode dizer, né? Essa oração antes de dormir, essa questão de realmente ter uma ligação, né, com aquilo. Não era só uma coisa protocolar, né? Por ter participado da catequese de uma maneira bastante, assim, participativa mesmo, tendo feito amizades também ali, né? E também a mesma coisa quando eu fui para o Crisma, por exemplo, que eu já tinha bem mais, assim, consciência, né? Sobre o que eu estava ali fazendo. Também até estendi um pouco mais o meu tempo ali no Crisma. Fiz o Crisma ali, mas fiquei mais tempo até, em partes pela questão da comunidade em si, em partes por estar realmente envolvido com as questões religiosas mesmo. Mas você chegou a ocupar algum cargo ali dentro? Tipo, foi coroinha? Foi tipo no Crisma eu fui tipo um monitor depois, assim, eu tinha feito eu ajudei a monitorar a nova turma, né? Então, tipo assim, eu fiz uma turma e eu fiquei como tutor, entre aspas, da turma seguinte que veio. Também na época da catequese já menor um pouco, às vezes participava ativamente lá da missa, fazia a leitura das coisas lá, ajudava. No altar ali, sim, tudo, olha. Então você estava num degrau acima de mim, assim, eu era um pouquinho mais na minha, não tão participativo assim. Eu tive a minha fé também, eu orava antes de dormir, lia o folheto ali, cantava algumas músicas. Exatamente.
Tinha costume de leitura da própria Bíblia em si? Eu não tinha. Aí, ó, você foi mais aplicado do que eu, então. Mas seus pais eram exigentes com isso ou você gostava, assim? Você, poxa, tinha interesse, curiosidade, tinha entender a história de Jesus, tinha ler um pouquinho aqui direto da fonte? Acho que foi um pouco de tudo, assim. Eles não tinham essa exigência no sentido de muita obrigatoriedade, né? Mas ambos são bem participativos na comunidade, né? Então, com isso, acabei também participando mais e gostava do ambiente, talvez por ter essa questão de ter muitos colegas ali. A curiosidade também, a inata mesmo de querer olhar um pouquinho mais, aprofundar, entender mais o que é aquilo. Eu achava... de certa forma, quando tinha as missas ali, tinha trechos da Bíblia que eram colocados ali, mas eu tinha muita vontade de entender alguma coisa de forma um pouco mais cronológica, como uma história, assim, né? Um aspecto mais... Por onde que eu começo? Leio isso aqui, tem um monte de livro, um monte de coisa, tem Antigo Testamento, tem Novo Testamento, eu queria entender um pouco melhor como era isso e por conta, às vezes eu ficava lendo um pouco mais para tentar entender, às vezes até algumas incongruências que tinha entre um capítulo e outro, algumas repetições, eu não entendia muito bem a organização cronológica da coisa, sabe? Sim. E na verdade, de forma geral, os cristãos não entendem exatamente a ordem cronológica. Tanto, pelo menos eu estou reproduzindo aqui o que eu ouvi do professor André Chevitarese, que deu aula no nosso curso História da Bíblia, que vai ter a segunda edição daqui a pouquinho, não sei quando o pessoal está assistindo este vídeo, mas em outubro a gente vai ter a segunda edição com aulas novas, com um novo módulo e tudo. E o Chevitarese bate muito nessa tecla, que as pessoas, em geral, não sabem como ler a Bíblia, quem escreveu os textos, com que propósito. Exatamente. E essa questão das inconsistências e semelhanças entre os materiais. E tem uma contextualização, talvez, histórica, né, sobre essas coisas. E eu, pelo menos, eu notava muito dentro da questão católica um enfoque maior no Novo Testamento, né, pela questão de Jesus em si, né? Mas tinha ali uns textos que vinham do Antigo Testamento, que se correlacionavam. Eu entendi, às vezes, a missa, e depois de um tempo fui entender que era uma espécie de curadoria ali, de textos, né? Que entravam naquele momento que tinha alguma correlação entre si, do Antigo com o Novo Testamento, para fazer algum sentido depois ali no debate, quando tinha a homilia ali, o sermão, né? Inclusive, essa escolha dos textos é o tema de outra aula que... Olha só, que legal! Lá do nosso curso História da Bíblia. Tô fazendo já propaganda, né, gente? Eu vou deixar o link aí embaixo. Para quem tem interesse nesse assunto, a gente reuniu no Instituto Ponto Azul historiadores e teólogos bem fodas na área para ensinar pra gente, com o olhar da ciência, da academia, o que dá pra gente extrair de histórico dos textos bíblicos, o que já é mito, o que não dá pra gente confiar em termos de historicidade, como aqueles textos foram escolhidos. Então, é uma perspectiva bem interessante que não é ensinada na igreja, né? Que a gente não vê isso ali sendo discutido. São mais as doutrinas. Acaba tendo muita ambiguidade ali, né? Na forma da gente olhar aquilo, principalmente essa questão mais mitológica, e muito na questão do Antigo Testamento ali. E demorou também para eu entender isso, assim, como que isso poderia de alguma forma se conciliar com aquilo que eu vinha também estudando em outros aspectos da vida, como a própria escola, né? Sim, exato, né? Esse conflito de, caramba, eu tô na escola estudando evolução, como é que eu encaixo isso com o criacionismo, né? Com aquilo que eu aprendi na igreja, Gênesis, né? Com Gênesis. E eu queria te fazer uma pergunta, você que também, então, tem um passado no catolicismo. Eu já compartilhei aqui no canal umas 2 ou 3 vezes que eu não tive uma criação em casa, nem uma educação na igreja focada no inferno, no pecado, em demônios. Essa parte mais, sabe, boa, assim, da religião não pesou muito, nem dentro de casa, nem na igreja também. Eu não lembro, assim, de padres falando de uma forma que a gente ficasse apreensivo e tal. E não sei se é uma questão de igreja, de paróquia. Na sua formação, teve uma ênfase em demônios, pecado, inferno, ou não foi tão pesado também? Não, eu acho que essa ênfase muito grande no que é conhecido como Novo Testamento puxava muito para essa questão de interpretações, lições de moral, assim como se fosse uma fábula, alguma coisa assim, de coisas que aconteciam com Jesus ali, que era uma coisa muito mais leve, digamos assim, muitas vezes, do que acontecia quando você olhava o Antigo Testamento, por exemplo, né? Então tinha muito esse enfoque do amor ao próximo, do perdão, de coisas assim. Mas essa questão da culpa cristã, eu acho que tinha bastante. De nós somos o tempo todo
muito culpados por muita coisa, né? Às vezes dá a impressão de ser culpado só por existir, né? E aí era difícil até hierarquizar esse grau de culpa. Falar, mas eu sou culpado só por existir, né? Então acaba tendo muito essa pressão da culpa, eu sentia. Agora, de outras coisas, como você falou, inferno, de uma coisa em tom de ameaça, né? Era um pouco, não sentia isso. Vivia num ambiente relativamente positivo ali, né? Que me fez, inclusive, querer permanecer ali, né? Sim. E acho que no Crisma, especificamente, o padre que gerenciava ali a parte do Crisma, ele era um cara muito moderno de cabeça, assim. Então, ele sabia como lidar com um público mais adolescente ali. Então, ele botava uns filmes, mas não era filme religioso, era filme que tinha de cinema normal. Então, ele botou, sei lá, Estigmata, botou uns filmes, assim, que eram conhecidos de Hollywood, assim, pra gente assistir e fazer algumas reflexões. Então era uma coisa que já puxava mais atenção. Chamava psicólogo, por exemplo, mas não psicólogo puxado pra psicologia cristã, alguma coisa assim. Era psicólogo pra falar de aspectos da puberdade, do desenvolvimento mesmo, de dúvidas que até mesmo em relação à questão de sexualidade, coisas assim, e que, de certa forma, eu olhava para aquilo de uma maneira, achava bacana que tinha essas questões. E aí, acho que o ápice foi que ele trouxe o Padre Quevedo, pessoalmente. Mesmo? Que legal, Na época ali, se a gente pegar anos 90 ali, né, quando ele tava em auge, assim, né, na televisão, aparecendo no Fantástico e tal, e ele foi pessoalmente dar uma palestra pra gente lá, conheci pessoalmente o Padre Quevedo, e aquilo foi muito legal, porque o Padre Quevedo, ele é uma espécie de cético dentro da religião, né? Então, ao mesmo tempo que ele trazia essa questão da parapsicologia e trazia essa questão da religião em si, ele também, a maioria dos eventos, das coisas, ele questionava e dizia que naquilo era, né, não existe isso, não existe, né? E aí ele foi lá numa palestra, apresentou um monte de coisas que seriam coisas que os fiéis consideravam como aparições, né? Então, isso aqui, eu tirei uma foto na minha casa que apareceu uma imagem de Nossa Senhora. Isso aqui apareceu lá, sei lá, Jesus no pão, na torrada, sei lá. E ele trazia tudo isso aqui e falava assim, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é só, né, tipo uma pareidolia, uma coisa assim, e que não tem justificativa sobrenatural. E aquilo me marcou bastante, porque foi um contato de alguém de dentro daquilo, questionando pelo menos alguns dos aspectos, né, ali sendo cético em relação a algumas coisas, mesmo dentro de um contexto de crença, né? Muito doido. O Padre Quevedo, me corrija se eu estou errado, ele teve um quadro no Fantástico, algo assim? Eu sei que ele aparecia muito... Ele teve um quadro que ele investigava essas atividades paranormais, que as pessoas diziam que tinha na casa tinha espírito, tinha coisa assim. Ele era tipo um Mythbuster, um negócio assim, de atividades paranormais, né? E aí acabou ganhando muita projeção, e quando ele apareceu lá, é que assim, é uma época que a gente não tinha smartphones, eu queria muito ter uma selfie. Eu vou foto com ele, né? Mas aquilo me marcou, e aquilo foi um dos pontos, porque foi no final, foi um dos últimos encontros do meu Crisma, né? Então aquilo me fez falar assim, não, eu vou permanecer mais um ano aqui como tutor e tal, porque era interessante, né? Eu achava que tinha aspectos interessantes naquela época pra mim, né? Muito legal. Uma coisa que eu tento desconstruir muito aqui no canal é a ideia de que pessoas que se tornam ateias ou agnósticas tiveram uma experiência ruim, traumática na religião e por isso acabaram se afastando da igreja ou da crença em Deus, do cristianismo. Foi assim com você ou o seu percurso de desconversão foi um pouquinho diferente? Teve um dedinho aí do Padre Quevedo? Conta pra gente esse processo. Olha, eu acho que naturalmente, por começar a questionar algumas coisas, acho que isso foi tendo algum peso, mas não teve um evento exato que foi traumático, assim, que isso rompeu, uma ruptura muito rápida. Foi uma coisa meio gradual, mas teve alguns componentes. Acho que o primeiro deles foi, no final do ensino médio, um professor de biologia me indicou um livro que se chamava Caixa Preta de Darwin. Não sei se você já ouviu falar. Não. Esse livro, ele parecia um livro muito interessante, porque eu tinha acabado de passar em farmácia, né? E ele sabia que eu estava indo cursar a faculdade. E aí ele me indicou esse livro, eu comprei para ler e entrei na faculdade lendo esse livro. E era um livro de um bioquímico, inclusive. Então, farmacêuticos, muitas vezes são farmacêuticos bioquímicos, né? Então, é um cara da minha área, né, que eu estou começando a estudar, falando sobre evolução, entre aspas, né? A princípio sobre evolução. Mas daí, quando eu fui ler aquilo, era, na verdade, um livro sobre design inteligente.
Então ele era um livro criacionista, mas com uma roupagem científica, né? Com uma ideia de ciência, tentando justificar através dos mecanismos bioquímicos, da biologia, das espécies e tudo mais, que muitas das coisas seriam impossíveis de acontecerem através da evolução, segundo esse autor, né? E que na verdade é a base do que o pessoal fala sobre o design inteligente, que é uma espécie de criacionismo disfarçado, e aí entra num ramo pseudo-científico aí. Pois é. E esse autor, você falou o nome, eu não entendi. Eu não lembro o nome dele. Não sei. Não lembro. Mas aí eu lembro que pra mim aquilo, vindo de uma educação religiosa e entrando numa faculdade ali, sem ter ainda o conhecimento básico da parte realmente bioquímica e tudo mais, e sem ter tido contato com pensamento científico de modo geral, né? Aquilo fez muito sentido para mim na época. Então eu fiquei lendo aquilo, e aquilo reforçou, de certa forma, a crença. Ainda uma crença que se tornou mais justificada de uma maneira quase que científica. Embora ficasse com essa dúvida, mas ainda assim, o que acontece? Como a gente falou, né? Muitas das coisas foram explicadas durante o criismo e tudo mais, como algo alegórico. Então, ninguém ali, para mim, negou a evolução. Né? Dentro do catolicismo, inclusive, isso foi adaptado com o passar do tempo. Né? Você falou, não, é só uma forma de usar uma alegoria para falar sobre a criação, mas não necessariamente foi 7 dias e não necessariamente foi essa idade. A gente aceita que a idade da Terra é maior, a gente aceita que existe o surgimento das espécies ali, mas tem alguém arquitetando aquilo. Deus está por trás. Isso, Ele criou, mas ele criou por meio da seleção natural, da evolução. É uma narrativa interessante, André, do ponto de vista de não ser negacionista, não está negando a evolução das espécies. Exatamente. É uma tentativa de conciliação, que é muito melhor do que algumas narrativas que a gente vê por aí que negam a idade da Terra, das espécies. Não fica uma coisa tão caricatural, né, assim, que nega de fato, né? Então era um olhar mais conciliador, tipo assim, tem formas de você olhar para isso, mas a idade, as questões são as mesmas. Mas aquele livro tentava justificar o porquê que seria impossível que fosse fruto apenas de um processo evolutivo, né? Ignorando essa questão da escala temporal, toda a questão que a gente sabe hoje, né, a respeito da evolução. E tinha um outro professor na mesma época que me indicou um outro livro, porque ele era um professor de filosofia, que me indicou o livro do Dawkins, O Gênio Egoísta. Mas eu tinha lido o Caixa Preta, de Darwin, e não peguei o Dawkins para ler de cara. E fui levando isso. Quando foi passando o tempo, né, e durante a graduação, quando eu passei na faculdade, isso também me afastou, de certa forma, da rotina religiosa, porque eu me mudei de cidade. Olha o perigo da faculdade aí, ó, galera. Afastando o jovem da igreja. Isso dá um bom slogan aí, anti-faculdade. Né? Anti-faculdade. E acabei fazendo as amizades ali e saí um pouco dessa rotina. Então, ao me afastar da rotina, ficar menos imerso, eu acho que comecei também a ter um olhar um pouco mais externo sobre aquilo. Então, quando eu, por algum motivo, falava assim, eu vou lá numa missa ver como é que é, eu já via com outro olhar, porque eu tinha ficado um tempo fora. Então, eu não estava mais tão engajado. Então, eu já olhava para algumas coisas e falava assim, mas isso é muito ritualístico, né? Por que a gente está fazendo isso repetidamente? Por que tem essa organização? Por que a gente fica repetindo essas frases? Comecei a ter mais esses questionamentos, mas sem abandonar uma ideia mais geral de Deus, assim. Mas eu acho que eu comecei a me afastar. Só que nesse mesmo período, o pessoal queria marcar de jogar bola na faculdade, e eu não tinha carro. E aí tinha um colega ali, veterano, que fala assim, não, eu te dou uma carona. Mas antes da gente ir jogar bola, eu sempre paro num grupinho que a gente faz uma reunião, a gente faz umas discussões bíblicas, não sei o quê. Falei, beleza. Aí eu ganho a carona e vou lá, eu tô apto a fazer essas discussões, porque eu tenho essa formação. E aí eu cheguei nesse ambiente de discussão onde tinha várias pessoas altamente cultas, assim, e que liam Tolkien, por exemplo, que eu adorava Senhor dos Anéis, e adoro até hoje. Tô vendo agora os Anéis de Poder. Sim. É muito boa a série. Isso, adoro. Mesmo o pessoal fazendo um monte de crítica, eu adoro que tem adaptações, porque são várias releituras. Né? E aí eles liam C.S. Lewis ali, falavam da relação do Tolkien com o Lewis, falavam de música clássica, falavam de pintores, falavam de filósofos. Turma boa, hein? Eu falei, caramba, é um ambiente altamente intelectualizado. Mas tinha um momento ali que daí tinha um padre
que fazia uma discussão, uma breve discussão sobre aspectos religiosos, assim. E muitas vezes de uma maneira eu achava incisiva, assim, meio dura. E aí puxava um pouco mais para essa culpabilização. E eram só meninos, só homens nessa discussão. Mas eu falava, beleza, ia lá e tal. Com o passar do tempo, eu comecei a ver que, assim, tinha esse aspecto muito culto, muito intelectual, que era uma coisa que eu achava interessante, mas tinha esse aspecto religioso meio ortodoxo demais, assim, né? E aí, entrei um pouco em atrito em algumas discussões, porque eu já estava com a cabeça um pouco diferente, e isso me fez querer me afastar desse ambiente, né? Comecei a questionar algumas coisas. Nessa época eu já questionava mais. Então, por exemplo, eu tinha me mudado, estava morando junto, na época era minha namorada, minha noiva, né? Que hoje eu sou casado, mas já tinha alguns juízos de moral. Então, assim, você não pode estar morando com essa pessoa, você não casou, né? Não pode fazer amor. Não pode fazer nada, nem morar junto, não pode nada. E aí eu lembro do padre falando isso, né? E eu questionei ele, falei assim, mas se Deus sabe o que está na intenção de cada um, né? O que cada um quer ou não, qual vai ser o desfecho depois daquilo, por que seria tão errado, né? Algumas coisas por protocolo, por que isso seria um erro? Por que ele estaria preocupado, na verdade, com a minha insignificância, né? De estar simplesmente morando junto com uma pessoa que eu gosto, né? Você não está prejudicando ninguém, cara. Isso. E só que isso era tido como uma coisa muito grave, assim, lá dentro daquele ambiente. E aí isso me fez me afastar muito, porque eu falei, não faz sentido pra mim esse tipo de coisa. Então esse talvez seja um ponto que tenha me contribuído com esse afastamento. Depois eu fui saber que aquelas reuniões, elas eram uma espécie de um ramo da Opus Dei, né? Mesmo? Então, você tava se inserindo na Opus Dei sem saber. Exatamente. Caraca! Então, e aí por isso eu entendi porque era mais ortodoxo. Mais conservador. E tinha esse peso todo, e tinha, ao mesmo tempo que tinha um aprofundamento intelectual em algumas áreas e tal. Entendi. Mas aí isso fui perceber depois, né? Fazendo em retrospectiva que eu fui identificando. Seria uma espécie de incubadora para Opus Dei? Provavelmente, acho que fosse como uma pré-seleção. Né? Se o cara se encaixa bem aqui, acho que ele, sei lá, né? Tô especulando. Tá só especulando, né? Realmente não faço ideia. Mas aí detectaram um espírito rebelde por aqui, você também não se sentiu muito à vontade ali dentro. Aí você foi se afastando. Sim, E aí acho que isso começou a gerar mais questionamentos meus a respeito da religiosidade em si, né? Não, na época não era um questionamento tanto de espiritualidade, ou era mais a respeito das normas, né? Que a religião colocava, e que para mim aquelas normas não faziam sentido, embora talvez a crença numa entidade ainda fizesse, né? Então acho que esse foi talvez o degrau, né? Que interessante. Uma coisa que eu às vezes comento a partir de um estudo que eu li a respeito de como a gente vê Deus, a imagem que a gente constrói de Deus é em parte, na verdade em grande medida, baseada nas crenças que a gente tem sobre nós mesmos, o que a gente considera certo e errado. É como se a gente estivesse em busca de uma divindade ou de uma religião que cultua uma divindade que dá match com as nossas raízes, a nossa intuição. Que refletisse os nossos anseios e validasse algumas coisas também. Né? Acho que foi bem isso, Daniel. Eu não me senti validado, né, naquela situação. E é isso que me afastou. Talvez se eu tivesse sido validado, aquilo me mantivesse ali. Sim. Se eu fosse validado. Então acho que tem esse aspecto. É claro que existe, e os autores desse estudo não questionam isso, um caminho de lá pra cá também. Ou seja, participando de uma religião, a gente vai aprendendo uma forma de pensar, o que é certo e errado. É claro que existe o caminho cultura e indivíduo, mas também existe o caminho oposto, do indivíduo com a cultura. Onde eu me encaixo, onde eu não me encaixo. E nesse estudo específico, vou até deixá-lo listado aí para quem quiser dar uma olhada depois, a mudança de visão das pessoas a respeito de algumas questões sensíveis, polêmicas, tipo eutanásia, refletem também na mudança como elas enxergam Deus a respeito do assunto. Ou seja... Como se pode ser mais tolerante ou menos tolerante, de acordo com a sua própria tolerância. Isso! Então, se a gente começa a se tornar mais tolerante sobre algum assunto, a gente imagina que Deus também é mais tolerante sobre isso. Então, existe esse caminho de o que eu enxergo na vida, que eu concordo, que eu acho que é importante, e como Deus enxerga isso também. Então, a gente estaria criando Deus à nossa imagem e semelhança
também, não só Sim. então de lá para cá, como daqui para lá. Seria meio bidirecional, né? Bidirecional, exatamente. E aí durante a faculdade também, aí até a pessoa que está aqui nesse recinto, Gleison, Gleison ali nos bastidores. É um amigo de faculdade que também estava nesse processo, né, de apresentar algumas coisas e falar assim, já leu Dawkins? Eu falei, tem um professor que me indicou Dawkins, mas eu não li Dawkins, mas agora é a segunda pessoa que me fala sobre esse cara num processo em que eu tô, né, questionando algumas coisas, né? Sim. Aí precisava ler, já que tem alguém, já que o livro que eu tava lendo, que lá o Caixa Preta de Darwin dizia que tinha alguém orquestrando tudo isso, que tal a visão de alguém que fala que não tem alguém orquestrando tudo isso, né? E aí tem livros como O Relojoeiro Cego, fazia muito sentido. Era totalmente um contraponto que eu precisava para tentar questionar um pouco mais isso e ver que tinha uma outra forma de observar esse mesmo fenômeno. Sim, que até então parecia que era uma forma só, mas não. Existia uma outra forma de conseguir justificar aquilo de maneira mais científica, né? Isso também dentro de um contexto onde durante a faculdade eu também estava tendo um contato com algumas pseudociências que a gente até comentou no outro podcast, com a homeopatia, por exemplo, que era curricular para mim. Sim. Então também estava tendo ali algo que estava sendo reforçado, porque durante a minha criação também, a homeopatia também foi presente. Então também comecei a ter essa questão, poxa, mas será que aquilo realmente faz sentido? E aí entrei primeiro em contato com o Dawkins em si, para depois chegar no Carl Sagan. Normalmente o pessoal começa com o Sagan e vai parar no Dawkins. Assim, o Sagan é mais amistoso. Mais amigável com a religião, assim, o Dawkins já é mais incisivo. Mas eu acho que essa incisão do Dawkins, eu não encarei aquilo na época como uma coisa negativa, mas foi bom para ter tipo um choque de uma outra visão muito contundente. Quer dizer, era possível defender com muita contundência uma outra forma de ver aquilo de maneira um pouco mais científica. E aí depois eu acho que com o Sagan eu consegui ter uma visão mais assim moderada, que me fizesse querer ler mais sobre aquilo, né? E me aprofundar mais e olhar outros filósofos e depois aí eu comecei a me sentir assim uma coisa meio sem base, assim, né? Porque eu pensava, poxa, mas eu tinha uma crença, agora como é que tá essa crença? Ela tá sendo questionada, e daí se você para realmente... E aí a ideia inicial não preciso pensar muito sobre isso, né? Não vou pensar muito sobre isso. Tá ali, né? Não vou me definir como nada, e tá certo, vou tocar minha vida aqui, mas cada vez mais me aprofundando desse caráter científico, quis fazer pós-graduação, e aí com a divulgação científica. Então, aí nesse processo eu comecei, eu preciso olhar para isso agora e ter um pouquinho mais de definição para mim, comecei a sentir essa necessidade, porque se alguém pergunta qual é a sua religião, o que você pensa sobre... Eu não sabia muito bem o que responder. Entendi. Você estava num limbo, né? Você questionou o catolicismo, encontrou na ciência algumas respostas que não davam match com aquilo que você aprendeu antes, mas ao mesmo tempo, caramba... Mas será que é isso mesmo? Parece que você estava nesse processo de reconstruir sua visão de mundo. Isso, exatamente. E até a visão de Deus mesmo, né? Sim. O que seria Deus? E aí comecei a questionar, poxa, mas né, há alguns questionamentos básicos que vão deixando você muito inquieto em relação a... Mas para aquilo fazer sentido, realmente, algumas premissas tinham que valer... E essas premissas estavam sendo derrubadas, então assim, estava difícil chegar na mesma conclusão que eu tinha antes, da existência de Deus. E aí, entrando em contato com alguns filósofos, eu acho que o que me marcou mais nesse aspecto foi o Bertrand Russell. O que você leu dele? Tipo, Por que não sou cristão? Isso, mas assim, trechos, nem foi o livro completo, mas foi trechos desse livro e de outros, que a questão do bule de chá, né, que orbita, que até depois trouxe no meu próprio livro como uma explicação da inversão do ônus da prova. Sim. E aí eu vi uma parte dele assim falando assim, olha, filosoficamente eu me definiria como agnóstico, porque entra um pouco na questão da a ausência de evidência, não é evidência de ausência. Então isso acompanhava também o que eu vinha lendo do Carl Sagan. Sim. Então eu entrei nessa posição filosófica de agnóstico, tipo assim, não vou dizer que não existe, mas também não tenho como afirmar que existe. Sim. Não agnóstico, que muitas vezes o agnóstico ele foi recebendo conotações diferentes, né? Existem algumas pessoas agnósticas que falam, existe algo, mas eu não sei definir. Eu pensava assim, eu não posso dizer, né, bem meio que do que a gente pensa em termos de ciência, né? De não inverter esse ônus da prova.
Mas para fins práticos, assim como o Russell também define, para fins práticos de tomada de decisão, de olhar para a própria vida, de olhar para as coisas, acabava sendo um ateísmo, porque você pensava assim, bom, já que eu não posso provar a existência, e já que pensando também em termos probabilísticos, começa a pesar mais para, né, a não existência do ponto de vista probabilístico, pensei, bom, em termos práticos acaba sendo muito mais, né, na hora, se eu vou encarar uma visão de mundo, se eu vou pensar o que acontece comigo depois que eu morro, se eu for pensar se existe alguma coisa ali dizendo se está certo ou se está errado, ou que vai punir, ou que vai exercer essa culpa, então eu comecei a puxar, a abrir mão dessas questões mais religiosas do ponto de vista moral e olhar muito mais para a ética em si, né, como um norteador, muito mais do que a religiosidade, a ética, né? Sim. Tem algumas questões que eu quero te fazer sobre o seu agnosticismo, mas antes, vamos aproveitar o contexto, explica para o pessoal qual é que é esse chá aí, esse bully do Russell, que eu acho que é uma coisa legal pra gente refletir. O Russell, quando ele pensa em termos da existência de Deus, eu trago isso no contexto muito mais até das práticas profissionais mesmo, né? Quando a gente pensa em pseudociência, quando a gente faz uma alegação que vai um pouco de encontro com a frase do Sagan de alegações extraordinárias precisam de evidências extraordinárias, né? Então, o que o Russell fala é que eu posso afirmar que existe, por exemplo, um bule de porcelana orbitando, né, a Terra, e que seria muito difícil alguém dizer que não existe. Porque, né, eu falo assim, existe esse bule, Daniel, e você deve acreditar que existe esse bule. Aí você fala assim, eu acho que não existe o bule. Aí eu falo, então prove pra mim que o bule não existe, né? E vai ser muito difícil pra você me provar isso, que esse bule não existe. E ele ainda fala assim, eu tomaria cuidado para que esse bule fosse pequeno o suficiente para que nenhum telescópio conseguisse visualizá-lo. Então, se você falasse, mas eu olhei com o telescópio, eu já usei as ferramentas que eu tenho e eu não encontrei o bule. E aí eu falo, Daniel, mas você não encontrou o bule porque ele é muito pequeno. Então, mas o bule tá lá. E ele deve estar rápido, né? Orbitando a Terra, assim, pra você capturar, cara. Então isso traz uma questão de que muitas vezes a gente afirma coisas sem ter a prova para aquilo, a evidência para aquilo, e fica muito difícil a gente exigir essa inversão do ônus, ou seja, quem recebe a informação tem que provar que aquilo não existe. E isso também, isso que traz essa ideia de que, né, muitas vezes a gente vai ter que tomar cuidado nos dias atuais, por exemplo, de ficar fazendo afirmações, por exemplo, no WhatsApp, esse tipo de coisa, que depois as pessoas vão ter que se virar para provar que aquilo não existe, né? Então, isso vai para várias ramificações, embora ele tenha trazido isso dentro do contexto da religião e que me serviu também, mas também serviu para outras situações. Né? Que é muito mais difícil você provar uma negativa. Você tem um custo energético e de tempo intelectual muito maior para poder fazer observações acuradas, sistemáticas de certos fenômenos para descartar aquilo ali, né, André? É até injusto quando a gente vê esse tipo de... E aí a gente vai ter que partir do pressuposto que as coisas que a gente afirma que existem, existem. E que a exceção seria elas não existirem, né? E quando, na verdade, a gente deveria partir do pressuposto que as coisas não existem ou não funcionam, e a exceção é que elas funcionam, que elas existem, né? Então, o celular que a gente tem na mão foi uma exceção de tudo que já tentaram no passado para fazer uma coisa parecida com isso, né? O Sagan tem uma frase, eu não me lembro dela literalmente, mas transmite a ideia justamente de que a maior parte das nossas hipóteses, das nossas ideias para entender o mundo são equivocadas. Então, é melhor a gente partir da ideia de que, olha, isso aqui pode ser errado, deixa eu estudar a respeito, deixa eu investigar para ver se essa hipótese sobrevive aos testes. E sobrevivendo aos testes, a vários testes, e é assim que a ciência funciona, é que a gente vai abraçando aquela teoria, aquela ideia como verdadeira. Então, eu acho um caminho mais saudável mesmo, a gente ter sempre um pé atrás sobre as afirmações. Exato. Você tem uma cautela, né? Não necessariamente você vai negar imediatamente a informação. Isso também o Neil deGrasse Tyson ele fala, né? É igualmente preguiçoso você aceitar uma informação de imediato ou negar uma informação de imediato, sem antes refletir sobre aquilo, né? Sem antes olhar e investigar o que a gente tem sobre aquilo, né? É claro que, tanto no contexto lá do bullying, é meio absurdo, né? Você pensar que existe um bullying, então por tudo que a gente conhece do mundo, a gente sabe que não. Mas para outras questões, isso traz um pouco de subjetividade, porque para algumas pessoas é absurdo que exista um bullying girando, mas não é absurdo que exista uma entidade que tenha criado tudo. Então, isso
traz essa questão de subjetividade, já que algumas respostas a gente sabe hoje que seria difícil existir um bullying girando. Mas como a gente não tem respostas tão claras, né, assim, que diga exatamente de onde a gente veio, como que as coisas funcionam perfeitamente, como existem lacunas de conhecimento, fica um pouco mais fácil de ocupar essas lacunas com essa inversão do ônus da prova. E aí, é claro, muita gente que assiste você, né, e que tem a sua própria crença também, pode afirmar, inclusive, com razão, de que talvez não faça tanto sentido olhar por esse prisma para a religião, porque a religião já parte do pressuposto da fé, e a fé já é uma crença na ausência de evidências, né? E aqui a gente está falando sobre existir evidência ou não. Mas aí que entra esse conflito de já estar muito envolvido com o pensamento científico e que fica difícil essa questão de aceitar as coisas sem, né, acreditar sem a evidência, né? Então, você entrando em contato com a ciência, com essa perspectiva mais crítica para olhar sobre as alegações do mundo, vai ficando mais difícil aceitar, é isso? Assim, ou sustentar? Sustentar afirmações muito grandiosas, sem algo que dê realmente um suporte daquilo e que dependa exclusivamente de eu sentir que existe uma conexão e tudo mais, né? Porque muitas vezes esses sentimentos já fazem com que já me enganaram de outras formas, né? E não necessariamente, aí eu acho que o Sagan me ajudou bastante também, porque o Sagan, ele traz uma ideia de contemplação do mundo e do universo como ele e que não é muito diferente da religião no sentido de você se perceber o quão pequeno, e acho que até o seu instituto, né, Ponto Azul traz isso, né, por ser o pálido ponto azul, uma inspirado coisa... em Sagan. Exatamente, tão pequena, né, tão entre aspas insignificante, perto do... Então, existe essa sensação quase de se sentir oprimido pelo tamanho, pela vastidão do universo e tudo mais, e essa sensação pode ser suficiente para você ter essa humildade, que muitas vezes se coloca que a religião traria isso, porque você se sente pequeno perante Deus, que você se sente perto, em comunhão com outras pessoas e com tudo isso. Também existe isso na visão, por exemplo, do Sagan, né? Então, de você se sentir pequeno em relação a essa vastidão, de se sentir... E aí a parte mais biológica do Dawkins, trazendo você se sentir em comunhão com um ecossistema que existe, e essa sensação de pertencimento e ao mesmo tempo de insignificância, ela permanece, né? Então, assim, mesmo na ausência de uma religião, né? É doido isso, porque você trazendo o Sagan, o Dawkins, para pensar nas questões cosmológicas e da biologia, me veio assim em mim a ideia da própria psicologia, ou de dos fenômenos que a gente estuda em psicologia e neurociências, que é a consciência. Caramba, a consciência é um fenômeno incrível, a gente... ter a experiência do amargor do café, a verdidão dos seus olhos, um cheiro de um perfume, a gente ser esse ator experimentando nesse palco da vida, todas essas experiências incríveis sustentadas pelo encéfalo, por um órgão que evoluiu ao longo da história evolutiva. E aí, fazendo uma conexão com o que Sagan fala, né, somos pó de estrela, a gente sendo um pedacinho do todo, saca? Eu acho que existe uma beleza existencial fornecida pela ciência, pela filosofia também, que totalmente concordo com isso que acho que você esse tá falando. existencialismo me pegou bastante do ponto de vista da filosofia, né? Então, assim, uma vez que você vai tirando esses alicerces, parece que começa a ruir um pouco também, assim, qual seria o sentido, então, de tudo isso, né? Porque antes o sentido ele era dado com mais clareza, do ponto de vista religioso. E aí você vai buscando esse sentimento de outras formas, vai dando o seu próprio propósito, muitas vezes o propósito de uma maneira um pouco até mais humilde, assim, em termos de propósito, né? E cada um com sua forma de encarar isso, né? Exato, sim. Você estava falando antes e me lembrei de um dado que a gente encontrou numa pesquisa aqui no Brasil e parece que há outros pesquisadores encontrando coisas parecidas também. Eu falo parece porque não costuma ser o foco das pesquisas, mas às vezes eu vejo esse dado aparecendo ali. Que os agnósticos se parecem mais com os ateus do que com os religiosos. Ah, com certeza. Porque, embora o agnóstico seja visto como o sujeito que não sabe, que responde Deus existe ou não, vou suspender o meu juízo, não dá para eu afirmar com certeza e tudo, mas não necessariamente é o sujeito que está em cima do muro no 50-50, né, cara? Parece existir uma inclinação mais pro ateísmo do que... Sim.
Eu faço um paralelo Proteínas, talvez né? até com a prática científica e profissional também, né? Igual você falou de levantar uma hipótese, Aham. essa hipótese não foi testada ainda, a gente não sabe se funciona, se não funciona. E aí, do ponto de vista da prática baseada em evidências, a gente não deve implementar uma prática profissional se ela não tem evidência para aquilo, se ela ainda está na hipótese, por exemplo. Então a gente não deveria pular essa etapa. Então a gente meio que fica preso à hipótese nula, né? Que seria, do ponto de vista estatístico, né? A gente pensaria, bom, eu tenho uma hipótese alternativa, esse medicamento funciona para tratar tal coisa. Aí já vem a hipótese nula e fala, olha, esse medicamento não funciona, né? A princípio não funciona. A gente vai fazer testes para tentar rejeitar essa hipótese nula. E talvez conseguir rejeitar essa hipótese nula, né? A mesma coisa eu pensei, é a visão que eu tenho do agnosticismo nesse sentido, né? Então você tem lá uma hipótese que talvez exista, talvez não exista, mas a hipótese nula vai dizer não existe, não há essa relação, né? Mas como nesse caso não tem como fazer o teste... Um experimento ali. Isso. Então ele fica sempre nessa parte, e aí do ponto de vista, por um princípio de precaução, e como não existe uma plausibilidade extrema, porque para algumas pessoas pode ser plausível a existência de Deus, para outras não, porque tem um componente subjetivo. Mas a plausibilidade extrema seria assim, não há dúvidas, é óbvio. Tipo assim, pular de paraquedas. Você não vai fazer um ensaio clínico para pular de paraquedas, porque se não é por um grupo sem paraquedas... Ver se as pessoas sobrevivem ou não, né? Isso seria a plausibilidade extrema. Na religião, na existência de Deus, não existe essa plausibilidade extrema. Então, como não existe, eu não posso simplesmente assumir que existe. E aí, do ponto de vista da prática profissional, se eu assumo que a princípio não existe, não funciona, eu não vou implementar isso na prática profissional. Do ponto de vista da minha visão que eu tenho do agnóstico, como eu não tenho como provar isso, eu parto do princípio que, na verdade, para fins práticos, não existe. Sim. Para orientar as tomadas de decisão, orientar... Você não vai ficar assim, né? Caramba, eu faço amor antes de me casar ou não? Eu não sei se Deus existe, vai que existe, eu não vou... Isso. Você meio que vai pelo caminho de, cara, eu não tenho por que acreditar que existe, então deixa eu ter meu prazer aqui. Talvez isso até seja uma forma que eu consigo enxergar com um pouco mais de tolerância as diversas crenças, né? Então isso me ajudou a olhar para várias pessoas que têm crenças diferentes, com religiões diferentes, e ter uma visão abrangente de tolerância em relação a isso, de perceber, para uma pessoa específica, aquilo pode fazer algum sentido e para ela é bom. Então, assim... Se ela tá feliz ali, sendo religiosa. E aí eu fico muito mais de olho, né? Por exemplo, na área que você estuda, sempre acompanho as coisas que você fala sobre isso, porque é alguém que estuda o assunto, do impacto, porque eu me preocupo muito mais com isso. Qual é o impacto da religião para as pessoas, para a saúde mental das pessoas, para a sociedade, que é o que realmente é mais tangível, né? Exatamente. Mas muito interessante, cara, a sua visão de agnosticismo, assim, eu acho legal que eu já entrevistei alguns agnósticos no canal, mas trazendo a ciência como uma base para pensar a sua posição diante da existência de Deus, como algo que, cara, não dá pra gente cravar que sim nem que não, mas eu tô lidando com como se fosse uma hipótese nula, vou agir como se não houvesse, porque não tem essa plausibilidade, mas também não fala assim, não existe ponto final, né, cara? Você tem... Até no ateísmo, na verdade, a gente encontra um lastro da dúvida no próprio Dawkins, no livro dele, Deus, um Delírio, um clássico a respeito do assunto. Ele não crava, tenho certeza de que Deus não existe. Ele acha muito improvável a existência, mas ele deixa ali um pinguinho de dúvida, né, cara? Porque aí essa questão da plausibilidade, muitas vezes ela vai orientar essa probabilidade pré-teste, talvez a gente pense assim. Então, antes de conseguir testar algo, até um medicamento, às vezes a gente olha para um medicamento e a gente fala assim, esse medicamento, de acordo com o jeito que ele funciona, do jeito que ele reagiu ali com uma célula, existe uma certa probabilidade de que ele funcione no ser humano. E a gente testa e vê se essa probabilidade aumenta ou diminui. A mesma coisa que talvez seja com essa questão da existência desse ser. A probabilidade parece muito pequena quando a gente olha, ou próximo a zero, para alguém que... para esse tipo de visão agnóstica que eu disse. E por exemplo, eu ia te fazer justamente essa pergunta. Eu fiz ela ao Pirula, quando ele veio aqui. Nessa escala aí, probabilística, qual seria, na sua percepção, a probabilidade de Deus existir? Olha, não sei se dá pra estimar não, cara. Eu acho que, assim, do ponto de vista que as pessoas colocam de religião específica, é muito difícil a gente dizer que existe, porque são tantas religiões, tantas visões de Deus.
Então, assim, isso já traz uma coisa que já traz uma inconsistência muito grande. Sim. Porque se cada pessoa tem a sua própria visão. Um criador pessoal genérico, então, ou seja, um ser que pensa, criou as coisas com o propósito de estarmos aqui hoje enquanto espécie, entende? Um ser pensante. Eu acho que o que... 5, 10, 15, 20... Eu acho que não chega assim... Não, 5 é muito alto. Você acha que é muito alto? Olha que na minha pesquisa eu te classificaria como ateu. Então, eu acho que... Por isso que eu falei que para fins práticos é isso mesmo. Entendi. Então, acho que a ideia é mais ou menos essa, porque... quantas hipóteses acessórias eu teria que ter para que essa hipótese da existência de Deus se mantivesse com uma alta probabilidade? Sim. Aí entra um pouco no conceito da navalha de Ockham também, Sim. né? Que é assim, eu tenho que ter muitas hipóteses acessórias e que elas têm que ter também uma plausibilidade muito grande para que vai se sustentando. E quando a gente pensa, por exemplo, na evolução sem a ideia de Deus, ali, a evolução do jeito que ela é trazida por seleção natural e tudo mais, ela tem várias hipóteses acessórias, mas que se sustentam muito, né? E não são tantas que eu preciso fazer tanto malabarismo para conseguir justificar, fazer uma crença mais justificada. Então, acho que eu penso muito nessa questão, né? O que é uma crença mais justificada ou uma crença menos justificada, que eu consigo ter, ou que seja mais justificado do ponto de vista subjetivo ou mais justificado do ponto de vista objetivo, né? O David Ribeiro, amigo meu, que é fera em filosofia, e a gente troca umas figurinhas sobre esses assuntos, filosofia da religião, probabilidade de Deus existir ou não e tal. Ele me apresentou recentemente uma ideia, e eu não me debrucei ainda, tá, David? Depois ainda vou ler todo o material lá, mas de existir a possibilidade de Deus existindo seja mal e não um Deus sumamente bom. Porque como existe tanto sofrimento no mundo, desigualdade, tanto sofrimento desnecessário, inclusive, que não é produto da ação humana. Se Deus existir, ele parece um cara ou um ser mais indiferente, mais dane-se, não tem empatia, não tem essa sensibilidade com o nosso sofrimento, do que alguém que está realmente importando com a gente, nos protegendo e fazendo, derramando suas bênçãos sobre nós. Eu acho que esse foi um dos paradoxos assim, que contribuiu muito para essa mudança de visão de religião na minha visão, porque para contemplar todos os aspectos que se colocam, todos os critérios, né, que de um Deus que tem várias características, onipresente, onisciente, onipotente, começa a ficar difícil você alinhar os três e justificar o que a gente vivencia, né? De uma maneira mais aprofundada, porque às vezes de uma maneira mais superficial, as pessoas dão uma resposta, essas respostas, é isso que eu comecei a sentir com a questão da religião, né? Você, alguns espaços de discussão religiosa abrem espaço para algum tipo de questionamento. Então você pode debater, por exemplo. Não é o que acontece numa missa, por exemplo. Mas às vezes em alguns grupos de estudo ali. Aí, só que quando você faz determinadas perguntas, a sensação que dá ou é que elas não vão ser respondidas, assim, não vão ser desviadas, esquivadas, ou que elas vão ter uma resposta que parece muito pronta, muito rápida, inclusive, e que justifica rapidamente para que aquele assunto seja rapidamente encerrado. Porque as perguntas, eu acho que elas são as mesmas ao longo do tempo. Muitas pessoas se perguntam as mesmas coisas. Quando você vai, talvez as perguntas que você se fez são parecidas com as perguntas que eu fiz, que outras pessoas fizeram, e que quem está do lado da religião ali respondendo essas perguntas é igual um professor que já deu tantas vezes a mesma aula, você já sabe a pergunta que vai vir do aluno, você já tem uma resposta meio encaminhada. E essa resposta meio pronta, encaminhada, também era uma coisa que me incomodava, né? De não ter não poder se debruçar tanto e continuar esse questionamento, até chegar um ponto que em algum momento, ou a gente troca de assunto, ou a gente, porque é assim, tem que ter fé, são os mistérios de Deus. E essas justificativas que não importa o que aconteça, sempre vai justificar a própria existência, é o que se assemelha um pouco à questão da pseudociência, né, na minha visão. Mas que eu não considero, obviamente, religião em si como pseudociência, um conhecimento não científico. Mas que algumas formas de responder, se a gente transporta essas mesmas formas dentro de uma prática profissional, vai ser vista como uma prática pseudocientífica. É muito interessante porque tem muitos estudos mostrando que as razões por que as pessoas acreditam em Deus e em outros seres sobrenaturais são parecidas as razões com aquelas
que estão por trás da crença em pseudociências. Tem fatores motivacionais, tipo o sofrimento, que empurram as pessoas para terem mais fé, mais espiritualidade. E é uma das funções legais da religião, para fazer as pessoas aguentarem esse tranco da vida mesmo, que a vida tem muito sofrimento, então traz esperança de dias melhores, de que existe um motivo para isso tudo estar acontecendo e que, enfim, as coisas podem melhorar. Além desse aspecto motivacional de sofrimento, tem um aspecto social. Então, crenças religiosas mais populares, se você está numa cultura fortemente cristã, a chance de você se tornar cristão é maior. Sim. Da mesma maneira, tem estudos sinalizando que pseudociências mais populares naquela cultura acabam sendo mais dignas de crédito por parte daquelas pessoas. Já está mais a pré-aceita, digamos assim, né? Você já está tão imerso naquilo que você já automaticamente pula alguns componentes, né? E a gente economiza muita energia cerebral aí pulando essa por osmose vai começando a acreditar igual todo mundo. E aí acho que essa possibilidade de dar um desfecho mais rápido, né? Sim. Então, isso aqui, eu tenho dúvida em relação a isso, essa dúvida é angustiante, essa minha sensação frente à incerteza é muito angustiante. Então, como eu não consigo fazer as pazes com a incerteza, que também é uma coisa que na ciência é muito importante que a gente faça, a gente aceita logo algo que me dê um desfecho para isso, responda isso com mais facilidade, né? E acho que o pensamento científico me ajudou também nesse sentido, de ficar mais sereno frente à incerteza. Perfeito, que o terceiro fator é justamente mais cognitivo. É como a gente lida com algumas inconsistências, com algumas faltas de resposta. As pessoas, em geral, vão por esse caminho mais intuitivo. Caramba, se é tão popular essa ideia, se é uma ideia tão antiga assim, tipo astrologia, sabe? Cara, tá aí desde a antiguidade, deve ser verdadeiro e tal. Eu dou uma olhada pro meu signo, bate muito com as minhas características. Existem alguns componentes bem intuitivos e que parecem ou que convencem facilmente as pessoas. E a gente não quer parar para testar hipóteses, ler muitos materiais a respeito, porque é um custo energético muito grande. Mas tem pessoas que se incomodam mais com as inconsistências, que sacam que, olha, não é porque todo mundo acredita que deve ser verdade, que é um perfil cognitivo, que a gente chama de pensamento analítico. Então, quem engaja mais analiticamente nessas questões acaba vendo os furos argumentativos e dá esse passo para trás, assim, cara. E aí parece aquela coisa, né? O que você viu não dá para desver, né? Daí você viu os furos, agora não tem mais como não ver. Aí não dá para voltar atrás, né? E é curioso, eu tô esboçando um conceito, eu ainda não trabalhei ele tão direitinho assim para apresentar, mas que é muito baseado, eu acho, nessa forma de pensar cética que o Sagan apresenta maravilhosamente em seus livros, como O Mundo Assombrado pelos Demônios, mas outros também, como Dawkins, apresentam para nós, que é essa visão de mundo baseada em evidências. A gente fala de prática baseada em evidências, você na farmácia, né, com os medicamentos, eu na psicologia, os nossos amigos como Léo Costa na fisioterapia, mas veja que a gente está discutindo sobre visão de mundo e como a gente valoriza as evidências para a gente sustentar aquilo que a gente afirma. E se eu não tenho muitas evidências sobre um aspecto do mundo, tá tudo bem eu dizer não sei. Isso. Não é, cara? Então parece que a gente... Eu acho que sendo professor foi uma coisa que me ajudou muito com isso. Porque é engraçado, quando você começa a dar aula, você imagina que você tem que saber as coisas. Porque eu achava que os meus professores, eles sabiam tudo. E aí eu perguntava assim, não, eles sabem responder, com certeza. E aí, a primeira vez foi quando uma professora que eu admiro muito, e eu passei a admirar mais ela por isso, ela deu uma aula linda, e eu assisti essa aula dela como monitor. Quando acabou a aula, ela falou assim, nossa, André, eu fiquei tão nervosa com essa aula, eu tava tão insegura. Eu falei, mas você é professora, né? Como assim? E daí quando eu me tornei professor, eu vi isso, o quanto que no início da vontade de você ter a resposta para tudo, para ser visto como alguém que detém um conhecimento, e como depois é importante você falar que você não sabe, até como uma forma de se vulnerabilizar, né, frente aos alunos e perceberem que você é humano também, e que tudo bem não saber alguma coisa, tanto uma coisa que existe uma resposta, mas você não sabe porque você ainda não se deparou com ela, quanto coisas que daí, mais ainda, não existe ainda uma resposta tão boa e que você talvez possa, né, começar até a pesquisar isso, né? Eu lembro que tinha um professor da pós-graduação que fazia uma pergunta muito
cabulosa assim para ele falava assim, olha, esse é um ótimo tema para o seu doutorado. Quando não tinha uma resposta ainda. Muito bom, muito bom. Eu acho que essa sacada de que a gente não tem que ter todas as respostas e que dá pra gente conviver bem com a falta dessas respostas é muito legal. Dá pra gente encontrar a serenidade no desconhecido, na ignorância. E tá isso é bem. importante porque eu acho que também faz a gente não tomar ações muito precipitadas. Então, se você fica mais tranquilo frente à dúvida, você também passa não só a agir racionalmente, mas também às vezes não agir racionalmente. Porque às vezes não agir com racionalidade é melhor do que agir impulsivamente ou baseado em algo que você só acha que é e pronto. Exatamente. Né? E aí vai um pouco no que você falou, de não ter só uma visão de prática baseada em evidência em termos de profissão, mas às vezes uma visão de mundo pautada em evidências também ajuda a tomar decisões pessoais mesmo, para caminhos um pouco mais assim, palpáveis, um pouco mais pé no chão, mais muitas vezes. Pé no chão. Exato. Sem abrir mão de achar que as coisas são bonitas, de ver beleza no mundo. Porque existe arte, existe música, existe a próprio saber como as coisas funcionam, né? Essa frase que eu trago na abertura do meu livro, que é a ciência é a poesia da realidade, que o Dawkins fala, para mim ela é muito bonita nesse sentido, né? Então é possível encontrar beleza em tudo isso. Inclusive nessa metacognição humana, né? De não só pensar, mas saber que estamos pensando, né? Sim. E que gera todas essas angústias existenciais também, né? Exato. Às vezes eu tenho a sensação de que a gente ter essas angústias é um acidente evolutivo, assim, né? A gente foi evoluindo e conseguindo fazer cada vez mais coisas, mas acho que como efeito colateral a gente tomou consciência da gente mesmo. Exato. E de todas as questões e que fazem a gente ficar angustiado, né? Eu concordo, eu acho que as reflexões existenciais não surgiram ao longo da nossa história porque foram benéficas para nossa adaptação ao ambiente, mas como efeito colateral. Esse mesmo cérebro que se adaptou acaba gerando esse fenômeno, né? Eita, Darwin! Outro dia eu vi um tweet do Igor Eckert, colega nosso, né, da prática baseada em evidências, dizendo assim que você não precisa levar tanto a ferro e fogo esse lance das evidências na sua vida, que no dia a dia somos pessoas normais e tal. E certamente somos pessoas normais em vários aspectos, como você falou aí, de apreciar a arte. Eu adoro meu videogame, meu violão, a Nath adora ficção e às vezes a gente lê coisas juntos e tal. A gente, enfim, ama e vive uma vida normal em vários aspectos. Mas eu fiquei em dúvida se eu não leva a sério demais esse lance das evidências, não só nas questões de saúde, que eu acho que é onde realmente importa, por conta das consequências, das decisões que médicos, fisioterapeutas, psicólogos acabam tomando, e a gente também nem busca desses tratamentos, mas aí você trouxe, pelo que eu entendi, uma coisa que está alinhada com a minha forma de pensar, que existe um impacto também sobre você levar essa exigência com as evidências para sua visão de mundo, para como você enxerga as coisas de forma geral. Eu vou trazer um exemplo aqui, que é um tema que eu tenciono no canal de vez em quando. Imagine a pessoa que é homossexual e abre mão de viver a sua vida, de amar, de curtir, de se casar, de constituir família com uma pessoa do mesmo sexo ou mesmo gênero, porque tá achando que Deus não gosta, abomina a homossexualidade, que é um tipo de crença que a gente vê muito em ambiente cristão. Então eu fico assim, cara, será que eu sou muito radical com esse lance de visão de mundo baseada em evidências? Ou não? Existe um impacto ali que é verdadeiro, que é importante? Você concorda ou você acha assim que... Não, eu concordo plenamente, principalmente quando tem a de medir qual é a consequência daquilo, né? Porque, por exemplo, a gente tá tomando aqui um cafezinho muito bem feito por você, inclusive, né? Todo moído, moído gourmet na hora. aqui, vale a pena participar do quadro, pessoal, aqui, olha. Fica a dica aí. Se você for convidado, não recuse. Eu quero chamar o Sacani, o Drauzio Varela, aceitem. Pedro Loz, Bibi Bailas, tem uma galerinha aí na lista. Massa. E nesse sentido, o café que você fez, eu imagino que não tenha sido exatamente baseado em evidências. Você não ficou lendo artigo. Não. Você foi a sua experiência aí moendo café, você até estimou um pouco que você fez para mais pessoas do que você estava acostumado, e o café saiu gostoso, e a gente curtiu, e a consequência
não foi nada que fizesse tanta diferença. Se o café fosse um pouco mais forte, um pouco mais fraco. Você não deixaria de ser meu amigo porque o café ficou ruim. Exatamente. E muito menos ia me prejudicar, né? Ia acabar com a minha vida. Né? Tomei um café ruim, agora nada mais faz sentido pra mim, me sinto oprimido pelo seu café forte. Agora, outras questões que são também decisões que envolvem esse grau de subjetividade, né? Mas que provocam mais impacto. Eu acho que essas realmente a gente precisa olhar com mais cuidado, né? Sim, então, sim. Porque esses impactos, eles vão além da saúde, vão além de tudo. E a gente vê que outras áreas têm começado um movimento também, a educação, tem pessoas da educação que têm movimentado, poxa, a gente também quer usar essa ideia de prática baseada em evidência dentro da educação. E eu acho que até para tomar as decisões individuais, a gente tem que mensurar mesmo as consequências daquilo. Eu acho que isso é uma coisa que nos ajuda, né? A prever cenários, a não prever, mas estimar cenários, né? E quando a gente tem a ideia de evidência nesse conjunto, essa estimativa do cenário, ela passa a ser um pouco mais probabilística e não tão determinista. Se eu fizer tal coisa, eu vou ficar bem. Se eu fizer tal coisa, não vou. Mas se eu fizer tal coisa, é mais provável que dê certo do que se eu fizer isso. E isso pode ajudar a gente a ter melhores desfechos, né? Exato. É uma ferramenta. Em última instância, esse pensamento científico, ele é uma ferramenta que é fantástica, porque a gente precisou muito dessa metacognição humana, que nos prejudicou até certo ponto com essas crises existenciais, mas também nos trouxe a possibilidade de ver que a gente pensa de algumas formas que muitas vezes nos levam a armadilhas, e a gente passou a conseguir desenvolver formas de driblar essas armadilhas nossas mesmas. Então, para mim, assim, a ideia de metodologias científicas é muito fantástica, porque foi uma ferramenta que o ser humano desenvolveu para driblar os próprios vieses dele mesmo, né? Então, é uma coisa muito interessante. Né? E apesar desses efeitos colaterais, e mesmo considerando todos esses benefícios do pensamento científico que você trabalha no seu livro, inclusive, tá o link aí embaixo, leia o André, ficou muito bom o negócio. Você hoje sente falta da fé que você tinha lá atrás como cristão? É algo que ficou um vazio que te machuca? Ou não, sua vida é boa, é tranquila, do ponto de vista existencial você tá suave? Como é que fica essa questão hoje pra você? Cara, assim, não é que ficou um vazio. Claro, ficou um espaço não ocupado a princípio e que eu precisei remanejar minha visão de mundo para isso. Encontrei muitas vezes na filosofia algumas respostas interessantes, na própria filosofia de cunho mais existencialista, no absurdismo do Camus, por exemplo, que aí faz uma coisa que compensa um pouco uma coisa mais nihilista, vai para um lado que eu acho mais legal. Mas eu acho que para mim já é interessante. Na religião eu já comecei a ficar incomodado, dentro do contexto de fé, de vida eterna. Esse conceito de vida eterna começou a me assombrar. É mesmo? Assim, imagina viver para sempre, sem parar. Sem parar. O que é sem parar? Sabe? Um negócio que não acaba nunca aquilo. Nunca. Aí, essa sensação de não ter finitude foi opressora num momento. E daí eu pensei assim, mas a sensação de finitude também de não ter mais. De não saber mais o que é a minha vida. A angústia de infinitude, tá aí. Eu comecei a ter uma angústia ao mesmo tempo a angústia de, bom, se não existe nada, eu estou angustiado porque eu não vou mais saber o que é. Tudo que eu sei hoje é através de saber que eu estou consciente. Mesmo quando eu tô dormindo, não é igual dormir. Morrer não é igual dormir. Dormir você sonha, dormir você se mexe na cama. Se alguém cutucar você, você acorda. Daqui a pouquinho você volta a existir enquanto um ser pensante. E o que é deixar de existir? Isso me assombrou. Mas, ao mesmo tempo, o que é existir para sempre? Em outro contexto que é diferente de tudo que eu sei que é hoje, porque se é uma vida em outro plano, em outra coisa, não é nada do que eu sei, que eu conheço como vida hoje. E eu sou uma pessoa que gosta muito de estar vivo. Só que ao mesmo tempo essa vida eterna, ela seria diferente da vida que eu tenho hoje, seria pra sempre. E que é uma questão que é uma vastidão tão grande que me oprime. E aí deixar de existir também. Porque eu gosto de existir. Então, assim, esse dilema que me fez assim, bom, não me alivia o fato de ter uma religião, não alivia esse dilema pra mim. Então, por isso me deixou mais ainda próximo de não ter uma religião, porque isso o resto se acomoda melhor.
A angústia, ela permanece a respeito, assim, né, ou de deixar de viver ou de viver sempre. Mas acho que é uma angústia natural. Todos nós temos dificuldade de lidar com essa questão da morte. A gente está ainda tendo que avançar horrores no Brasil em relação a tratamentos paliativos, porque a gente ainda tem muita dificuldade com essa questão da morte em si, da aceitação do que é a morte e tudo mais. E acho que isso também traz um certo... É um contraditório, né? A gente tem um país tão religioso que teoricamente considera que é uma grande bênção você ter essa vida eterna, que eu acho também angustiante, mas que para a maioria das pessoas é uma dádiva. E ao mesmo tempo a gente estremece frente à morte, a gente não fala sobre morte, a gente... Mesmo que tenha uma coisa aqui que é considerada boa que vem depois, né? Um paciente, ele fica lá, muitas vezes com a futilidade médica, tentando fazer a pessoa viver ao máximo, mesmo que seja em condições horríveis, por essa dificuldade de aceitação. Então, acho que é esse ponto, né? Interessante, cara. O Pirula concorda com você sobre a angústia da infinitude. Olha só. Ele também não gosta dessa ideia do para sempre. O Carlos Ruas encontrou um caminho do meio que eu achei muito interessante, que é o conceito de amortalidade, não imortalidade. A mortalidade enquanto você viver indefinidamente, até que, não sei se você toma a decisão de interromper a sua caminhada, seria uma coisa assim, tipo, não morrer por causas naturais. Entendi. Teria que haver uma coisa muito especial, assim, pra você encerrar a sua caminhada. Senhor dos Anéis, pegar lá o barco dos elfos e ir pra outro lugar lá. Tipo, um bom exemplo. Então, o conceito que ele trouxe, assim, ao discutir sobre isso, que pra ele também imortalidade parece demais. Teria que ter, talvez, um ponto ali no meio do caminho. Eu gosto desse conceito também. Eu acho curto, pensando em 80 anos, 85 anos, assim, poxa, eu queria viver mais saudável cognitivamente, sim, claro. Né? Com a mente sã, Isso. Conseguindo produzir, fazer minha divulgação científica, Mas aprender. seria um cenário hipotético. Hipotético, né? Esse cenário me ajudaria também. Não Eu ia gostar seria também. interessante. Você decide a hora de partir. Exato. Porque você já fez tudo que realmente você não é obrigado, né? Não é você condenado tem à eternidade. Isso. Nem condenado à eternidade ou nem condenado à finitude. Exato. Né? Fica mais nas suas mãos quando você sentir que a sua trajetória se encerrou, você já concretizou o que você queria concretizar, né? Eu acho um desfecho muito interessante. Bach, pra gente finalizar, cara, esse papo muito legal, eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, afinal, o que é ciência. Deixei o link aí embaixo pro pessoal que tiver interesse em adquirir. Fala um pouquinho aí e como as pessoas te encontram também nas redes sociais. Certo. Bom, vocês podem me encontrar no @bac.andré. Não vai ter tantas questões filosóficas igual a gente discutiu aqui. É um pouco mais pragmático lá o meu perfil, mas dentre os perfis que falam de prática baseada em evidência, eu acho que eu costumo dar uma filosofada a mais em algumas coisas ali, porque essas coisas me chamam muito a atenção. Pensamento crítico, Pensamento você trabalha crítico, muito em cima disso, que é muito bom. Exatamente. E o livro, ele vai um pouco de encontro a isso, né? Eu acho que eu tentei aqui escrever um livro que me pouparia bastante trabalho se eu tivesse entrado em contato com um material desse tipo no começo da faculdade, por exemplo, né? Eu já não teria questionado algumas coisas que eu aprendi ali e que eram pseudocientíficas, teria me feito refletir mais, teria me feito apoiar um pouco mais na racionalidade científica na hora de tomar algumas decisões. Então o livro, ele tenta de uma maneira abrangente, por mais que seja um livro curto, ele é uma linguagem bastante acessível, ele não é feito para pessoas especialistas em método científico, em filosofia da ciência, ele é feito para o público geral, porque a ideia é justamente essa, e que passa desde a abordagem do que é ciência, o que não é ciência, o que é pseudociência, mas também um pouco dos aspectos filosóficos que permearam, né, a construção dessa forma de ver o mundo, e também alguns aspectos sobre o que seria a neutralidade científica, será que isso existe mesmo, qual é a nossa posição, qual deve ser a nossa posição sobre isso, a relação disso com a ética, a relação de como as áreas de conhecimento são importantes, são complementares, embora sejam fragmentadas, né? E que não é a área em si de conhecimento que define o que é ciência ou pseudociência, mas são coisas que são pesquisas que são feitas naquela área ou afirmações que são feitas dentro desse guarda-chuva, né? E por fim, falar um pouquinho dessa suposta arrogância científica, né? Muita gente que assiste o Daniel ou acompanha meus conteúdos fala, você está sendo arrogante, né? Falando um negócio desse, como é que você fala um negócio desse? E será que realmente é arrogância ou será que alguns questionamentos que a gente levanta com a base científica, elas não causam realmente um incômodo?
e que na verdade é a nossa arrogância enquanto ouvinte que faz a gente refutar aquilo e falar, você é arrogante, né? Na verdade, talvez seja uma vaidade de não querer abrir mão de certas coisas ou pelo menos refletir sobre certas coisas. Então, todo esse tipo de reflexão está aí dentro desse livro de uma maneira mais introdutória, para que depois você tenha como avançar por conta própria. Apesar de ser um livro introdutório, com uma linguagem super acessível para quem não é acadêmico, que não é cientista nem nada, é um livro que traz muitas atualidades também, né? Eu escrevi isso e aqui as orelhas do livro, né, vieram com comentários meus a respeito da obra e tal. Eu aprendi muita coisa aqui, gente. Tem pesquisa científica, tem reflexões muito massas que nem sempre a gente encontra nos livros mais clássicos por aí. Então eu acho que é um complemento a livros clássicos como o do Sagan. Com certeza. De modo nenhum tenta substituir, né? Mas talvez seja uma leitura introdutória bem acessível mesmo. Exato. Até para quem vai ler o Sagan, né? E não é repetitivo, então esse que é o ponto também, né? Então fica aí a dica de leitura desse livro do André que tá dando o que falar e ficou bom demais. Legal, Antes de a gente fechar, eu queria só reforçar a ideia é que agora em outubro a gente vai ter o segundo módulo do curso História da Bíblia para quem está buscando uma perspectiva mais crítica sobre a própria religião ou quem não é cristão e quer entender um pouquinho como esse livro foi formado, quem foram os autores, o que a gente não sabe também sobre os autores, modificações do texto bíblico, várias coisas legais sobre o que é mito, o que é história, onde a gente não sabe se é história ou se é mito. Bora com a gente nessa que tá legal demais esse curso com historiadores e teólogos feras e quem se torna membro do Instituto Ponto Azul acessa todos os outros cursos nossos. A gente tem um curso lá, tudo sobre pseudociências, com uma aula do André, inclusive sobre as pseudagens na área dos medicamentos, aula com o Pirula sobre design inteligente, aula com o Bibi Bailas, com o Marcelo Chapo, que trouxeram a física quântica para destruir várias pseudagens por aí. Constelação familiar, a Bibi abordou muito também. Natália Pasternak, só professor fera, Emílio Garcia. Bora com a gente, o link tá aí embaixo para vocês se tornarem membros do Instituto Ponto Azul. Tornem-se membros do canal também, para me dar um apoio aí no meu trabalho de divulgação científica. Quem é membro do canal tem desconto lá no IPA também, no Instituto Ponto Azul. E deixa o joinha, se inscreva por aí, compartilhe este vídeo com os colegas que você acha que vão aprender bastante a partir desse papo. E obrigado demais. Valeu, André, pela visita. Daniel, obrigado. A gente foi um prazer se vê aí. se ver. Obrigado demais. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau.